exemplo, aqui, vamos aqui chegar em um. Então, nós iniciamos, né, a aula passada e foi vindo. Pronto, aqui tem a primeira tarefa. Alguns de vocês já enviaram essa tarefa, essa e a próxima, a tarefa 2. Né? Aí é que eu digo, você vai estudando, vai fazendo as tarefas, e aí, se quiser, você envia, né, a tarefa. Ou então, você vai juntando e depois envia todas as tarefas. Até agora tem umas... até eu acho que a aula de hoje tem umas 8 tarefas ou alguma coisa assim. E quando eu mandei os slides ontem, já é para vocês irem estudando. Pronto, professor, enviei agora, tá? Certo. Então, veja, aqui nós falamos ontem, foi na segunda-feira, fomos seguindo. A tarefa 2, alguns alunos também, eu verifiquei, enviaram. Enviaram essas duas tarefas e aquela sondagem de conhecimento que eu pedi que todos fizessem, para eu ter a ideia como é que vocês estão. Né? Então, pronto, nós encerramos a aula passada aqui, que foi no átomo do Rutherford, quando ele chegou com esse experimento de espalhamento de partículas alfa, né, ele chegou à conclusão que, pelo fato de partículas que são núcleos de hélio, são as partículas alfa, são 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando é uma partícula bastante pesada, quando elas se chocavam e retornavam, e a grande maioria passava, né, sem tocar em nada, nenhum núcleo, ele chegou à conclusão que toda a massa do átomo é concentrada numa pequena região, que é o núcleo do átomo. Né? E que os elétrons, como foram descobertos por Thomson, naqueles experimentos de raios catódicos, né, ele chegou à conclusão que os elétrons ficam em volta do núcleo. Tanto é que algumas partículas alfas eles retornam quando se chocam em algo muito pesado. É essa a conclusão. E daí ele descreveu como seria, né, o átomo. Você tem um núcleo e os elétrons ao redor deste núcleo. Né? Já se sabe que o núcleo tem carga positiva e os elétrons cargas negativas, né? De tal forma que, como um todo, o átomo é eletricamente neutro. Então, você observa que a visão que ele teve para descrever o átomo é exatamente algo desta natureza. Você tem o núcleo do átomo, esse aqui um átomo com muitos prótons, e os elétrons, né, girando em torno do núcleo. Só que é muito importante que a gente observe que, quando ele fez essa descrição do átomo, ela não casou com o conhecimento da física daquela época. Né? Leiam exatamente o que está escrito aqui. Isso aqui é como
a física, àquela época, via o movimento de partículas carregadas em torno de uma outra partícula, que no caso eram os elétrons com carga negativa em torno do núcleo com carga positiva. Então, leiam o que está escrito sobre as partículas carregadas. Isso era o conhecimento do que se chamava, na época, eletromagnetismo clássico de Maxwell, né? Um cientista, um físico que desenvolveu o eletromagnetismo. Eletricidade e magnetismo ele desenvolveu teoricamente, esse Maxwell, né? Então, veja, partículas carregadas em movimento acelerado, no caso do átomo, era movimento circular, né, dos elétrons, emitem continuamente energia na forma de luz. Então, o que é que iria acontecer? Se o elétron estivesse girando em torno do núcleo, ele tem carga negativa, então era uma partícula com carga negativa girando em torno do núcleo, uma partícula com carga positiva, né? Pensando o átomo mais simples, era o núcleo e um elétron girando. Então, de acordo com aquele conhecimento da física à época, a física chamada física clássica, né, o elétron não poderia ficar estável girando em torno do núcleo. Por quê? Porque esta física de Maxwell, relacionada com o movimento de partículas carregadas, afirma o seguinte: elétron, como sendo partícula carregada e em movimento acelerado, se ele vai girar, é um movimento acelerado. Por quê? Porque a velocidade dele vai mudando. É a tangente, a trajetória, a velocidade. Então, vai mudando. Então, é um movimento acelerado. Se é um movimento acelerado, então partículas carregadas vão perdendo energia. Essa energia que elas perdem não pode desaparecer de uma hora para outra. Eles perdem energia emitindo luz. E aí o que é que vai acontecer? Já que uma partícula carregada perdendo energia, ela vai sendo atraída por uma partícula carregada positiva, eletronegativo, núcleo positivo. Então ele descreve exatamente, não é, uma espiral e no final ele se choca, é atraído pelo núcleo e fica junto com o núcleo. Ou seja, aqueles experimentos que ele fez não descrevem este comportamento. Aqueles experimentos do espalhamento de partículas dizem o seguinte, é que tem um núcleo, né, com carregado, no caso carga positiva, muito pesado, e elétrons com cargas negativas, de tal forma que o átomo é eletricamente neutro. Aí no hidrogênio, uma carga positiva do núcleo, uma carga negativa do elétron. E este elétron, né, ele tem estabilidade e fica girando em torno deste núcleo, né? Mas o conhecimento da física da época não dizia isso, porque a partícula eletrocarregada não teria estabilidade para ficar nesse movimento sem ser atraída pelo núcleo. Correto? Então, veja, à época, o conhecimento da física vigente, que era a física clássica, não permitia que o Rutherford explicasse a estabilidade de seu modelo atômico.
atômico. Mas os experimentos deles diziam isso. Não, o elétron tem que ficar girando e não pode perder energia. Professor, está entendendo? Diga. então, segundo ele, o que aconteceria depois que o elétron se chocasse contra o núcleo? Pronto, aí ficava junto, elétron junto com o núcleo. Não tinha átomo. Não podia descrever o átomo. Está entendendo? Ok. Então, isso levou a ele pedir, como se fosse, né, pedir ajuda a um outro físico, que era um físico teórico. No caso, o Bohr. Né? Bohr era um físico teórico, né? À época ele tinha 24 anos, ele foi assim, destacou-se mundialmente pelos seus conhecimentos teóricos de física, e o Rutherford, como era o mais conhecido físico nuclear, trabalhava com núcleos dos átomos, né? E ele, então, de acordo com os experimentos feitos daquele espalhamento, ele não sabia explicar, porque a física da época dizia que não poderia haver o elétron estável girando em torno do núcleo sem perder energia. Essa que era a questão. Ou seja, estava indo de encontro à ideia dele, tirada dos experimentos, né, daqueles espalhamentos de partículas alfa. Ele concluiu que era impossível ele justificar o resultado, teoricamente, o resultado de seus experimentos. Correto? Então, Bohr recebeu uma bolsa e foi lá para Manchester trabalhar no laboratório do Rutherford do ponto de vista teórico, porque o experimento estava lá, os resultados experimentais eram esses, que era um núcleo constituído de carga positiva e o elétron girando em torno sem perder energia, com estabilidade. Aí eu queria que vocês entendessem isso. É que essa descrição não tinha apoio teórico da física daquela época. E aí o Bohr chegou para resolver esse problema. E resolveu. Só que ele abandonou essa teoria do eletromagnetismo clássico de Maxwell. A teoria da física do eletromagnetismo que imperava naquela época. Então, ele abandonou e, com base no estudo de experimentos, porque ele era um físico teórico, ele foi estudar experimentos de outros cientistas, ao estudar espectros atômicos. Que eu vou mostrar o que é isso, o que são espectros atômicos, certo? A partir desses estudos, ele chegou a um modelo que estava de acordo com os experimentos, tanto do Rutherford, o núcleo com elétron estável girando, como também explicou os espectros de átomos, né? Particularmente o do átomo de hidrogênio, tá certo? Então vamos prosseguir. Pegaram aí qual for a ideia que a gente tem que seguir, né? Então, veja, o estudo principal era esse, o comportamento do elétron no átomo de hidrogênio, porque é o átomo mais simples. Tem um próton no núcleo e tem com carga positiva e o elétron com carga negativa girando em torno do núcleo sem perder energia, com estabilidade. Né? Então, estaria de acordo com o modelo, de acordo com
os experimentos do Rutherford, do núcleo atômico, e estava de acordo com os experimentos que nós vamos começar a aprender, espectros de emissão do átomo de hidrogênio. Então, veja, para a gente entender, é melhor a gente ver o que é espectro. Eu falei espectro, vocês, que história é essa? O que é espectro? Então, essa palavra espectro tem vários significados. O significado original é algo que até nos deixa assim meio... está relacionado com uma pessoa morta. Então, ela tem uma alma. Na literatura, não poderia falar em alma, mas falava-se muito do espectro daquela pessoa. Você pode usar também, hoje em dia, né, no outro sentido. Por exemplo, o espectro do desemprego. Então, você tem um país aqui como o nosso, que o desemprego é grande. Então, tem diversas classes de trabalhadores que não têm emprego. Então, o espectro, porque passa por diversas classes de atividades, de trabalho, né, que esses trabalhadores não têm, perderam o emprego, tal. Também você pode usar espectros das doenças provocadas pela muriçoca, chikungunya, né? Febre amarela, tem várias doenças oriundas da muriçoca. Em farmácia, por exemplo, a gente diz assim, grupos de organismos, um certo antibiótico vai combater. Você tem um determinado antibiótico que vai combater um espectro de micro-organismos. Né? Em física, que aí é o que vai nos interessar. Né? Por exemplo, você tem o espectro da luz visível, o espectro da radiação eletromagnética na forma de luz, entende? Esse espectro do Sol. O espectro solar, a gente tem costume de vê-lo na região que o nosso olho consegue enxergar. É o arco-íris. Porque os raios de luz do Sol chegam à Terra, mas se encontrarem nuvens carregadas, né, o que é que vai ocorrer? Esses raios sofrerão, né, refração quando passam nas gotículas d'água que estão nas nuvens. E aí ele se separa. Essa luz do Sol a gente vê no arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Ali você está vendo, né, uma radiação que está sendo separada em seus componentes. Isso vai formar o espectro da luz do Sol. Correto? Então, todos esses exemplos que eu dei, tanto em ciência como na literatura, usam essa palavra espectro. O que nos interessa é essa última parte. Né? Por quê? Porque todo o estudo que o Bohr fez foi com base no estudo desses espectros. Por exemplo, quando você tem a luz do Sol, que é decomposta nas gotículas d'água que ficam nas nuvens, formam um espectro da luz visível. Então, o olho humano consegue as cores do arco-íris, como vocês estão vendo aqui. E aqui você tem, então, já um estudo feito sobre estas radiações, que você vai ver, tem algumas propriedades. Comprimento de onda, frequência.
e número de onda, todas essas propriedades que vocês vão aprender. Aqui a gente está observando o espectro da luz do Sol, né, luz visível, que o olho humano consegue enxergar nesta faixa do vermelho ao violeta. E tem algumas propriedades. No caso, o comprimento de onda vai de 700 nanômetros. Aí vocês vão aprender esse tipo de unidade, nanômetro. Ele vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros. Fora dessa faixa, o olho humano não consegue enxergar. Tá certo? Agora, aparelhos que estudam o espectro emitido por átomos, no caso do hidrogênio, por exemplo, ele apresenta bem diferente deste da luz visível. Ele apresenta-se de uma forma descontínua. Não é um espectro contínuo. Ele é um espectro descontínuo. E aparece, então, como? Em forma de quê? De raias ou linhas. Certo? Por exemplo, no espectro do hidrogênio, nesta mesma região, de 400 nanômetros a 700 nanômetros, o que é que você observa? Você observa 4 raias, 4 linhas, né, do espectro. Vermelha, e aqui vem a violeta. Tem o azul, e aqui uma esverdeada. Não está bem claro aqui isso, mas, né, é uma mistura, está nesta região. Então, é isso, tá certo? Então, com base nesse estudo, foi que o Bohr construiu o modelo do átomo com respeito aos elétrons. Ele explica por que os elétrons eles poderão ter estabilidade e ficarem girando, né, em círculos em torno, no caso, o elétron do hidrogênio, girando em círculo em torno do núcleo, que é composto de um próton. Aí você observa que esta descrição ela não bate com esta que havia naquela época. Foi por isso que o Rutherford não pôde explicar o seu experimento. O experimento que ele fez, que era núcleo com a massa do átomo toda concentrada lá e os elétrons girando em órbitas circulares estáveis. Por quê? Porque, à época, o eletromagnetismo de Maxwell dizia o seguinte: isso não pode acontecer. O elétron vai perder energia porque é partícula carregada em movimento acelerado. Então, vai perder energia e vai chocar com o núcleo. Ou seja, não tem átomo. Mas ele estava com os resultados experimentais que mostram que tem um átomo. Precisava, que ele não sabia resolver, precisava alguém que vislumbrasse uma forma de mostrar que esses elétrons têm estabilidade. E quem foi que fez isso? Foi o Bohr, não é? Mas com base em quê? Com base no estudo de espectro atômico, no caso do espectro do átomo de hidrogênio, que vocês estão vendo aqui somente a parte da região do visível. Aí ele estudou a parte da região do ultravioleta e do infravermelho. É o que nós vamos fazer aqui, seguir este caminho, correto? Então, veja bem, como é a primeira coisa que a gente tem que aprender? Como é que se obtém esses espectros? Porque esse daqui, da luz visível, a gente sabe, né? Até eu falei, a luz do Sol vem
passa por nuvens carregadas d'água, né? E as gotículas d'água vão refratar, vão separar esses raios que vêm da luz, do vermelho ao violeta. Então, quando separa, aí a gente olha, a gente aqui na Terra, a gente fica vendo o arco-íris, né? Agora, quando for a questão de átomos, como é que é? Aí eles se apresentam desta forma. O resultado que nós vamos aprender agora como gerar esses espectros, tanto da luz visível, a do arco-íris, como a do espectro atômico. Veja bem, são esses dois instrumentos, esses dois experimentos aqui. Vamos analisar primeiro aquele em que a luz branca, é luz branca que a gente chama, ou luz do sol, né? Ou mesmo de uma lâmpada incandescente. Hoje em dia diminuiu muito, né? Quase ninguém encontra nas lojas lâmpada incandescente. É uma que tinha uma resistênciazinha e quando a corrente passa, ela fica ao rubro, fica vermelho. E ali vai iluminando. Os raios vão, né, sendo dispersos em torno daquela resistência. É chamada luz branca, porque quando você faz esse estudo que eu vou descrever, você obtém o mesmo comportamento da luz do sol, que é luz branca também. Na região em que o olho humano consegue ver, a gente observa esse arco-íris aqui, as mesmas cores do arco-íris, né? Então, veja, a lâmpada espalha todos os raios, né? E você quer agora fazer com que o fino raio seja formado. O que é que você faz? Você começa a colocar anteparos com uma fenda bem fina neste anteparo. E aí, passou pelo primeiro, depois passou pelo segundo, aí você já tem um feixe, né? Aqui está sendo demonstrado, né? Porque vai ser de acordo com a fenda, foi de cima a baixo. Então, este raio, né, é tipo planar. Então, ele vem, né? A partir daí, você vai começar a fazer a dispersão das luzes que estão formando este feixe de luz. Né? Como é que você vai fazer essa dispersão? Você vai usar um prisma. No caso da chuva, né, do arco-íris, são gotículas, esses prismas são gotículas d'água que ficam nas nuvens carregadas. Aqui não, aqui está no laboratório, um prisma. Né? Então, quando o feixe vem, o que é que acontece? Ora, o feixe é constituído das luzes que nós conhecemos, né? As cores do arco-íris. Então, é uma violeta, né? Tem uma vermelha, tem uma amarela, todos esses conjuntos. Quando passam dentro do prisma, essas radiações que têm cores diferentes, elas têm propriedades diferentes que nós vamos aprender. É comprimento de onda, é frequência, é número de onda, são diferentes. Por serem diferentes, umas passam mais adiantado, outras vão sofrer mais uma refração, que a gente chama, é um fenômeno da refração, quando o feixe de luz atravessa um prisma, e quando eles saem, você coloca o anteparo para observar. Né? Então, você observa que são as cores do arco-íris. Então, você tem a luz refratada,
quando passa através do prisma, e você, no anteparo, você detecta o espectro da luz visível, que é contínua. Olha, é contínua. Correto? E aí nós vamos estudar as características, comprimento de onda. Aqui está escrito, ó, aumento do comprimento de onda. Então, está dizendo que a luz vermelha tem comprimento de onda, vocês ainda não estão sabendo o que é, tem maiores do que a luz violeta, que está lá no outro extremo, aqui. Então, você já está vendo que a gente vai estudar uma das propriedades, comprimento de onda. Então, aqui é a formação do espectro da luz visível. Não é isso? Aqui é a fonte de luz, você coloca anteparos para formar um feixe bem fino e passa esse feixe no prisma, quando esta luz vai ser refratada, ou seja, vai ser separada de acordo com seus comprimentos de onda, com suas propriedades, que são diferentes, né? Agora, e a do espectro atômico do átomo de hidrogênio, como é que é obtida? É da mesma forma, da mesma forma. O que é que vai mudar é a fonte. Aqui era uma lâmpada incandescente. Aqui é um tubo chamado tubo de raios catódicos, do tipo que o Thomson utilizou quando descobriu a razão carga-massa do elétron. Né? É o mesmo, só que ele aqui está fazendo um outro experimento. Você coloca o gás dentro, hidrogênio, porque isso aqui é o espectro do hidrogênio. Coloca o hidrogênio a baixas pressões e aplica uma descarga elétrica. Os elétrons vêm, né, se chocam com as moléculas de hidrogênio, ficam átomos de hidrogênio, e esses átomos também vão ficar recebendo o impacto de elétrons, que sai, né, de um eletrodo positivo para o eletrodo negativo. E ao passar pelo gás, ele vai formando, né, átomos que, ao receber o impacto do elétron com o átomo, ele vai transferir o elétron para níveis mais afastados do núcleo. Logo depois, esses elétrons retornam. Quando eles retornam, aí o que é que, para formar o átomo novamente, o que é que acontece? Eles liberam a energia que eles absorveram durante o impacto e aí emitem luz. O restante, tudo a mesma coisa, só que mudou foi a forma desta fonte, né, da radiação. Aqui é tubo de raios catódicos contendo gás hidrogênio. Essa luz que é emitida do gás hidrogênio, você faz a mesma coisa. Você procura um feixe bem fino e passa no prisma. Mesmo prisma. Só que, nesta situação, olha o que você observa. Você observa raias ou linhas espectrais. Então, o conjunto dessas 4 linhas é o espectro do hidrogênio na região do visível, na região que o olho humano consegue enxergar. Tá certo? Pronto. É aqui, com a obtenção desses espectros, é que o Bohr começou a fazer o estudo que levou à conclusão de que os elétrons poderão ter estabilidade em torno do núcleo, eles são carregados, eles vão girar em torno do núcleo estavelmente, eles não vão perdendo energia como aquela teoria do eletromagnetismo de Maxwell.
do eletromagnetismo clássico. Foi aí que surgiu a nova teoria, que vocês vão ver que é o início da teoria, ele aplicando a teoria quântica no átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, vejam, as conclusões iniciais do Bohr, não é? Ele comparou com o da luz visível, que era contínuo. O do hidrogênio, não. Então, tem alguma coisa aí que está levando aos espectros na região do visível serem totalmente diferentes. Correto? Então, eu pediria que vocês pensem um pouquinho, vocês podem ler esse parágrafo aqui, né? Porque pensando aqui, entendendo o caminho que nós estamos seguindo, né, é que vai levar ao Bohr propor e justificar que o átomo, realmente, como o Rutherford estava prevendo, é constituído de um núcleo e o elétron girando em torno desse núcleo, né, sem perder energia. Então, leiam aqui, por favor. Será que algum de vocês dá para propor uma explicação, né? Professor, repita aí, por favor, a explicação sobre o que mesmo? Escutei direito. Sim, é o seguinte, você viu que o elétron em torno do núcleo, ele deve ter uma estabilidade, ou seja, ele não vai perder continuamente energia. Ele não perde, como dizia aquela teoria do passado, a teoria de Maxwell da física do eletromagnetismo clássico. Por quê? Porque se ele perdesse continuamente, ele iria ser atraído pelo núcleo. É aquele slide que eu mostro, aquela espiral, e o elétron termina chocando-se com o núcleo. Então, não pode ter átomo, não é? Não pode ter átomo. Isso aí foi que levou ao Rutherford a não resolver a questão. Os experimentos deles diziam, tem que ter um núcleo, os elétrons, né, em torno desse núcleo. Pronto. O caso do hidrogênio, um único elétron. Pronto. Mas Professor, quando... Diga. tem alguma coisa a ver com a camada de valência? Não vamos falar assim, camada. Não precisa você falar. No momento, não precisa falar de camada de valência. Você só tem um elétron no hidrogênio, tá certo? Seria o eletrovalência, mas não precisa. A gente vai tentar entender, é só o movimento da partícula carregada elétron e o núcleo, que tem uma carga positiva, não é? Portanto, se ele perdesse energia, de acordo com o conhecimento da física da época, não haveria o modelo do Rutherford. Fecha aí, Pedro, por favor. Pedro, por favor.
Então, veja. Pedro, está ouvindo? Pedro? Pedro Ivo, está ouvindo? Opa, eu abri sem querer o áudio, sem querer. Não, eu sei. Não, eu entendo. Era só para lembrar. Veja bem. Então, é isso que aconteceu. Não é? Foi dar uma explicação do átomo do Rutherford, que ele deveria ter estabilidade. Portanto, ele não poderia seguir aquele conhecimento da época. Tinha que surgir uma nova teoria. Agora, o que eu estou pedindo a vocês é para tentar entender como ele procedeu o estudo. Foi comparar o espectro da luz visível, que é contínuo, enquanto que o espectro atômico do elemento hidrogênio não é contínuo, é formado por certas linhas. E você vê até que as linhas vão se aproximando assim, mas isso é outra história. Então, você, ao ler este parágrafo, né, você vai ter uma pergunta. É esta pergunta que eu gostaria que você chegasse a entender a pergunta. O porquê, isso nós vamos falar, nós vamos explicar. Mas o que é importante é isso, que você entenda o que se quer mostrar para vocês. Você vê que tem uma diferença bem grande. O espectro da luz visível, né, como nós vimos ali no experimento, a luz branca, a luz de uma lâmpada incandescente, por exemplo, e do átomo de hidrogênio. Né? O que é que indica isso? Né? O que é importante nesta diferença aqui? Se você se lembrar direitinho aqui desta figura, você chega a esta figura. Você dá para explicar. É que ele emite luz constantemente, professor? Continuamente, exatamente. No átomo de hidrogênio, se ele emitisse luz continuamente, presta bem atenção, se um experimento com átomos de hidrogênio, aquele tubo de descarga e tal, se ele emitisse continuamente, qual era o espectro que nós iríamos obter? Este ou este? O de baixo. Ia perder energia. Não. É o de cima, professor. Exatamente. Porque ele é o contínuo. No caso, o hidrogênio, ele perde a emissão por causa do comprimento. Foca só em cores fortes, de acordo com o comprimento. Espera aí. Você está totalmente correto. Totalmente correto. Mas vamos nos lembrar da questão do áudio, viu? Do microfone, por favor. Bom, é isso mesmo. Se ele emitisse continuamente, o espectro do átomo de hidrogênio seria igual da luz visível. Porque à medida que ele vai sendo atraído pelo núcleo, ele vai perdendo energia, vai sendo atraído, ele vai emitindo essa energia que ele perde, ele emite na forma de luz. Ele perde para a luz que está sendo emitida. Exato. Né? E aí, se fosse assim, aquela teoria do eletromagnetismo estaria correta. Pronto. Mas só que não. Né? O átomo não existe. Você tem um núcleo e tem os elétrons fora desse núcleo. Portanto,
é justificado porque ele perde só certas energias. Ele perde somente certas energias. Quando ele perde, ele libera na forma de luz e no espectro aparece uma linha. Ele vai perder aqui neste comprimento de onda, 656,3 nanômetros. Ele perde aqui e etc. O Bohr explicou tudo isso e vocês vão aprender. Você vai saber, você vai dizer, professor, essa daqui é devido à perda de elétron. Quando ele sai de um nível e vem para um nível mais baixo, ele libera energia, né, neste comprimento de onda. Esse daqui também, só que ele vai saltar de um outro nível, né, que vai produzir uma radiação, né, da ordem de 4,86,1 comprimentos de onda, em nanômetros, e etc. Então, está aí. Né? Isso é muito importante para a gente continuar aqui o nosso estudo, vocês, né, terem entendido isso. Né? E aí, como eu falei para vocês, o Bohr era um físico teórico, né? O Rutherford era um físico experimental. E não soube resolver essa questão com respeito ao elétron. Com o núcleo, ele resolveu, né? Guarda a maior massa do átomo. Tanto é que as partículas alfa dele retornaram quando chocava com algo muito pesado, mais pesado do que elas. Né? Então, você observa aqui que o Bohr vai se basear para o seu modelo no estudo experimental de espectros. Só que aí vocês vão acompanhar direitinho as conclusões iniciais dele, né? Por exemplo, é o que alguns de vocês aí falou. Caso o espectro de emissão do hidrogênio fosse semelhante ao espectro da luz visível, isto é, apresentasse continuidade, seria a indicação de que o seu elétron estaria sempre perdendo energia em seu movimento em torno do núcleo, portanto, emitindo luz. Correto? Era isso. Mas ele só observou certas raias, né? Então, tem esta agora, ele ficou incumbido de explicar a formação de um espectro. Correto? Então, quando ele chegou a esse ponto, logo no início, né, ele já falou para o Rutherford, né, que era o professor lá. O senhor está totalmente correto. Agora, compete a mim, que eu vim para fazer isso, é resolver como é que esse elétron pode ser estável em torno do núcleo. E ele encontrou a solução com base no estudo desses espectros. Agora, é importante falar para vocês que, como ele era, aqui já é a tarefa 3, né? Foi mais ou menos o que vocês responderam agora há pouco. Então, o estudo dele foi com base em espectros, mas eu não falei que ele era teórico. Isso aqui são espectros obtidos experimentalmente. E o que foi que ele fez? Ora, foi na biblioteca estudar o que havia de espectros sobre o hidrogênio. Então, vários cientistas, nos anos 1800, estudaram o espectro do átomo de hidrogênio. Mas nenhum deles deu a explicação. Por quê?
Porque, inclusive, foi antes do modelo do Rutherford que ele tinha proposto, né, que não soube fechar por causa dos elétrons. Então, todos eles só faziam apresentar os espectros, mas não tinham explicação. Então, eles explicaram sabendo que os espectros de átomos são formados por raias ou linhas espectrais. Por exemplo, nesses três aqui, me digam por que há uma grande diferença quando você sai do hélio e vai para o urânio. O urânio, no caso, perderia mais energia, professor? Sim, mas ele perde mais energia. Porque ele tem mais o quê? Porque, no caso, o espectro dele é mais contínuo. Não. Não? Tem mais átomos, mais elétrons. Elétrons, exato, entendi. Exatamente. Rafael, é você o seu nome? Quem respondeu correto foi o Faz. Como é a pronúncia? É Fabiano, professor, porque os Pronto, tá certo. É o Faz, tá certo, Faz, tudo bem. Paulo. Exatamente. A grande diferença no número de raias dessas linhas no espectro é devido ao número de elétrons. Olha, desses, o mais simples é o que tem 2 elétrons, é o hélio. Mas o do hélio já é mais complexo do que o do hidrogênio, que só tem 1 elétron. O do hidrogênio só tem 4 linhas, né, na região do visível. Tá certo? Então, à medida que vai aumentando o número de elétrons, vai aumentando a complexidade do espectro, vai aumentando. Por quê? Porque estas raias estão relacionadas com elétrons que saem de um nível mais externo e vêm para o mais interno. Então, se ele vem de um nível mais externo para o mais interno, ele libera essa diferença de energia. Tá certo? É isso. Muito bem. Portanto, né, veja aqui, já se sabe que para a formação de espectros atômicos, bem como para a formação de espectros contínuos, o do arco-íris ou lâmpada incandescente, há a necessidade da participação da luz. Portanto, se necessita conhecer a natureza da luz para que se possa compreender o modelo do átomo de hidrogênio proposto por Niels Bohr. Então, para a gente estudar esses espectros como o Bohr fez, estudando espectros feitos por outros cientistas que não tinham explicação nenhuma para aquelas linhas que apareciam, né? A fonte deles de estudo era toda a luz emitida por átomos, quando esses átomos recebiam aquela descarga elétrica. Não é? Nós vimos para o hidrogênio. E para os demais, vocês viram como é complexo. Mas o que o Bohr estava preocupado era com o átomo mais simples. Ele não foi, né? Ele era muito sábio. Ele não ia tentar fazer uma teoria para um átomo muito complexo. Partiu do mais simples. É um próton e um elétron. Pronto. Tá certo? Mas para isso, a gente tem que entender o que é a luz. Correto? Então, a gente vai observar os modelos que nós temos atualmente para a luz e depois a gente retorna ao Bohr. Ele estudando aqueles espectros com base no estudo da dispersão de luz emitidas pelos átomos. Aí vocês vão entender realmente, né, o que significa cada uma daquelas luzes que formam no espectro a linha. Pronto. Correto? Então vamos lá. Nós temos 2 modelos para a luz. 2 modelos.
Um deles é o modelo ondulatório, foi o primeiro que surgiu, né? Modelo ondulatório. E o segundo é o modelo corpuscular. No modelo ondulatório, nós temos alguns experimentos da refração, por exemplo, quando a luz passa através de um prisma, é a refração. Mas nós temos reflexão, nós temos difração, nós temos interferência. Todos esses experimentos são feitos com luzes. Correto? Muito bem. Neste modelo, a gente chama ondulatório porque, né, você observa bem, quando você joga uma pedrinha dentro de um lago ou de uma superfície d'água bem parada, olha o que acontece. Todos nós sabemos que acontece isso, né? Ela vai, né, se dispersando em ondas, no caso aqui, circulares. Elas vão se... até que volta normalmente, né, a superfície ficar plana, a superfície do líquido, da água. Não é isso? Então, é importante que a gente conheça esse modelo. O outro modelo é corpuscular. E aí você pensa a radiação, a luz, como formada de corpúsculos, ou também denominados pacotes de energia, denominados quanta de luz. Seria corpúsculos de luz. Luz é energia radiante, então corpúsculos, né, ou pacotes de energia. Aonde é que você emprega este conceito, este modelo para a luz? Modelo corpuscular, efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É você ter uma chapa metálica e você incide uma luz nesta chapa. Dependendo das características da luz, vai ser emitido elétrons. Tá certo? Isso aí são os fotoelétrons, são emitidos. Porque a luz veio com tem energia, esse pacote de energia se choca com a superfície e transfere energia para os elétrons. E aí a gente pode até dizer os elétrons mais externos do átomo que forma aquela placa. E eles são ejetados da placa, né? Aí nós denominamos fotoelétrons. Correto? Então, são modelos totalmente diferentes. E o que é importante para a gente explicar, a gente chamar a atenção de vocês, é que quando você tiver fenômenos, você já conheceram o que é a refração. Vai ser a passagem de um feixe, né, de luz por um prisma. E aí ele decompõe nos componentes daquele feixe de luz. Se for luz branca, você viu as cores do arco-íris, né? Mas tem outros experimentos que você também pode explicar como a luz sendo onda, formado por onda, reflexão, difração e interferência. Aí eu coloco até a reflexão no espelho, você, né, incide uma luz no espelho, aquele raio vai, choca ali no espelho e sai em um ângulo bem comportado, igual que ele incidiu no espelho, ele vai o raio refletido, é a reflexão. Então, nós temos esse que eu peço a vocês para ir ao Google e ver exemplos destes fenômenos que você só pode explicar se pensar a luz como onda. É o modelo ondulatório. Já o efeito fotoelétrico, que eu acabei de explicar, você não pode explicar um efeito fotoelétrico por algum desses fenômenos aqui.
nem da refração, nem reflexão, não pode. Você só tem explicação para esses daqui, ó, efeito fotoelétrico. É explicado porque a luz é composta de pacotes de energia, ou quantas de energia. É porque quando a gente começa a estudar, a gente fica meio atrapalhado. Como é que história é essa, né? É porque o modelo da explicação, no caso da luz, você vai explicar de acordo com o tipo de experimento que você verificou. Se foi um desses 4 aqui, esse modelo aqui não serve, não explica de forma nenhuma. Nem o modelo, né, para o efeito fotoelétrico, você usar o modelo ondulatório. Não pode. Né? Aí, aqui para esse fenômeno, tem que ser o corpuscular. Aí fica melhor da gente entender, mas porque quando a gente vai estudar a primeira vez, é muito difícil para a gente perceber essa história. Né? Mas é assim a ciência. Né? Então, aí eu peço procurar no Google ilustrações dos fenômenos, reflexão, difração e interferência de luz. O modelo ondulatório, né? Porque são os dois, vamos começar aqui o modelo ondulatório. Primeiro. Professor? Sim, diga. Licença. Pois Essas não. tarefas que o senhor passa é para entregar todas ou só a gente faz e guarda? Vai fazendo, pode enviar, eu vou fazendo e junta todas e manda, vai ser antes da prova, né? Uma semana antes da prova, você tem enviado todas, viu? Tá certo? Bom, então a natureza... Junta todas num PDF e manda, né? Como, Matheus? Reverberou, eu não entendi direito. A gente junta todas em um PDF só e manda no sim, final, sim, né? sim. Ou Obrigado. então você vai enviando, né? Muito bem. Então, a natureza da luz no primeiro modelo, né? O modelo ondulatório. Então, radiação eletromagnética é como a gente chama. Agora vocês vão entender por que é eletromagnética. É porque ela é descrita no modelo ondulatório pela propagação da luz que está formada por 2 campos. Um campo elétrico, esse azul, campo elétrico, e por um campo magnético, o avermelhado. Certo? Então, aqui seria o vetor elétrico, todos esses são vetores elétricos, aqui foi escolhido no pico da onda, né? E o outro, o vetor magnético, vetor campo magnético, que seria este aqui. Os dois, né, perpendiculares um ao outro. Esse é o modelo que a gente tem para uma radiação, né, na forma de luz, que a gente chama radiação eletromagnética. Correto? Pode ser a luz visível, né? Mas pode ser também outro tipo que a gente não chama luz, né? Ondas de rádio, raio-x, ondas de raio-x, que a gente chama simplesmente raio-x, e etc. Tá certo? Nós vamos ver todo o espectro da radiação eletromagnética. Então, esse modelo concebe, né, uma luz, vamos falar na luz que nós estamos mais acostumados na região do visível, desta forma. 2 campos perpendiculares entre si, campo magnético, campo elétrico, e vão se deslocando, né? E aqui no caso está mostrando a direção da propagação, com a velocidade que a gente chama velocidade da luz, que é batizada pelo C, letra C minúscula, velocidade da luz. Correto?
temos também outras características. Por exemplo, temos a amplitude, que é a altura desta crista. Ela pode ser para cima ou pode ser para baixo, serão iguais. É a amplitude, né, da radiação. E temos outras propriedades, como, por exemplo, né, o comprimento de onda dela, né, que seria a distância dessa crista para essa. Mas sobre isso, é melhor a gente olhar esta figura, onde eu coloquei todas as propriedades, né, da radiação eletromagnética. A amplitude, como eu falei, é a altura do pico, né? Ou para cima ou para baixo vai ser o mesmo. Ou para baixo, amplitude. É a altura máxima da onda. Aí temos umas propriedades que nós denominamos que são periódicas, porque vai se repetindo. Vamos lá? Comprimento de onda. E é batizado em todo, né, todo livro, todo artigo, elas são usadas a mesma nomenclatura. Comprimento de onda é lambda, tá certo? É lambda. Como é que seria? Seria o comprimento de onda, em geral, você mostra de uma crista a outra crista, porque fica mais fácil da gente ir. Mas aí é importante dizer que não é só isso. Você pode medir o comprimento de onda. Esse movimento aqui vai ser crescente. Então, se você marcar a distância deste movimento aqui crescente, né, até o próximo crescente igual é esse. Então, você tem um comprimento de onda. E essa distância vai ser a mesma entre duas cristas. Olha aqui. Aí você subiu, desceu, subiu, pronto. Agora, se você for até a próxima subida, você vai ter também o comprimento de onda, vai ser igual, correto? Como também desta crista até a próxima crista, porque quando ele vai subindo aqui, ele vai passar por uma crista e vai descer, né? Então, é comprimento de onda e a nomenclatura indica que você vai representar por lambda, né? Letra grega. A frequência vai estar relacionada com o número dessas ondas que vão passar num determinado ponto, né, por segundo. Tá certo? Então, o número de ondas que vão assim passando vai estar relacionada com a frequência. E o número de onda vai estar relacionado, não é, com 1 sobre o comprimento de onda. É interessante que a gente aprenda estas relações aqui, porque aí você pode, né, encontrar um comprimento de onda. Se você dividir a velocidade da propagação da luz, dividir pela frequência dela, você tem o comprimento de onda. E daqui você pode dizer que a frequência é a velocidade da luz dividida por lambda. É só você explicitar a frequência aqui. Então está aqui, olha. É o C sobre o lambda. O número de ondas, aqui, por exemplo, você tinha duas ondas aqui, ó, duas ondas. O número de ondas que vão passando por um determinado ponto, será dado por quê? Aí, número de ondas é a frequência, você tem que colocar uma barrinha aqui. É igual ao inverso do comprimento de onda. Né? E a velocidade? A velocidade é no vácuo, se refere ao vácuo. Quando diz a velocidade da luz, 3,00 vezes 10 a 8 metros por segundo. Certo? Na realidade, 2,997 vezes 10 a mais 8 metros por segundo. Mas isso aqui a gente arredonda e faz todos os cálculos como 3
0,00 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, aqui você tem as propriedades da radiação. Vamos adentrar aqui sobre estas propriedades da radiação, tá certo? Por exemplo, você aqui nesta figura, você vai observar que até agora nós ficamos sempre mostrando a questão da região do visível. Nesta figura, aí ele amplia para outras regiões, né? Então, você vai observar que a figura vai mostrar para nós, né, a variação da frequência, que vai crescer neste sentido, frequência, e do comprimento de onda, que vai aumentar neste sentido. Porque elas não são inversamente proporcionais, está vendo aqui? Então, veja, nesta figura, você tem comprimentos de onda pequenos. Olha. Aqui vai aumentando. Aqui já está bem maior. Né? Evidentemente, né, que você vai ter uma frequência inversamente. Como é que vai ser a frequência? A frequência vai aumentar assim. Se o comprimento de onda diminui, como você está vendo, o C é constante, a frequência vai aumentando. Então, aqui você tem uma alta frequência, mas você tem um comprimento de onda pequeno, como você está vendo aqui. Certo? E vice-versa. Né? Agora, quais são as radiações que a gente lida mais? Né? Essa não é tanto, mas é importante a gente falar. Os raios gama são raios, né, que estão com comprimentos de onda muito pequenos. É só olhar aqui, né? Portanto, a frequência é bem alta. Raio-X. Raio-X, nós já sabemos o emprego deles, né? Você quebra um braço, torce né? Tem uma contusão que você acha que pode ter quebrado, vai para o raio-X, ele vai mostrar se houve a quebra do osso ou não. Né? Raio-X. Eles são, eu vou falar assim, mas já fica mais avançado. Eles são obtidos quando elétrons que não são elétrons de valência, elétrons que ficam mais próximos ao núcleo de um elemento pesado, né? Eles se dá energia e eles saltam para níveis mais afastados do núcleo. Quando eles retornam, aí liberam um raio X, que tem mais energia do que a luz branca, né? Depois, nós vamos para a região do visível. Eu vou saltar aqui o ultravioleta, vamos para a do visível. Na região do visível, aí, aqui o autor colocou as cores, né, do arco-íris aqui para a gente observar. Região do visível. A região do visível estará ou está entre a região do ultravioleta, é que vai ficar depois, né, para a esquerda do violeta. Ou seja, ele vai ter comprimentos de onda menores do que 400 nanômetros. Está vendo? Então, seria esta daqui, esta região, ultravioleta. Porque se você vai mais para a esquerda, você já entra na região dos raios X. Né? Agora, para a direita, a gente tem a região do infravermelho. Seria depois do vermelho, o infravermelho. Depois do infravermelho, a gente vem para micro-ondas e ondas de radar. Micro-ondas, o que está o mais próximo a nós, é porque tem um aparelho que se usa para cozer, né, nas cozinhas aí, né,
que usa micro-onda, radiação de micro-onda, né? Depois, você vem para as regiões onde tem comprimentos de onda grandes, ó, tá vendo? São comprimentos de ondas grandes. Aí serão ondas de rádio e ondas de televisão. Então, o espectro que é mais comum do nosso dia a dia, assim, é raio-x, que você usa em aparelhos de raio-x, mas você pode usar em aparelhos de tomografia computadorizada. Aí são raios X de mais alta intensidade do que o raio-x que você usa, né, para observar se houve fratura do osso, ou você muitas vezes precisa para tirar raio-x da arcária dentária, né? Aí o que é que acontece? Você vai utilizar um raio-x de energia, né, menor. Quando você quer tomografia computadorizada, aí vai para raio-x que tem energias mais altas do que o raio-x usado no aparelho, né, que você usa normalmente para saber se houve fratura. E temos também aí outra coisa, as ondas de rádio no outro extremo aqui e ondas de televisão, certo? Então, esta figura eu peço que vocês se dediquem um pouquinho para olhar. É interessante porque você mentaliza quando tem alta energia, os comprimentos de onda são menores. É evidente que aí as frequências serão maiores, porque você já aprendeu esta relação, uma das propriedades, né, da onda ou da luz pensada como onda, frequência. E também vai observando a questão dos comprimentos que vão aumentando à medida que você vai para a direita e vai para as ondas de rádio e de televisão, certo? Olha aqui como é importante você ver a relação entre as duas, né? A frequência é a definição, a frequência é C sobre lambda. Muito bem. Então, veja, o C é a velocidade da luz. Eu coloquei 4 frações para você observar. Aqui no primeiro caso, o numerador é constante, que aqui é a velocidade da luz, aqui nós fizemos 12. Pronto. O que vai alterar vai ser os comprimentos de onda. Aqui seria 1 comprimento de onda, 2 comprimentos, 3 e 4. Então, o que vai acontecer? Ele vai aumentando. Quando ele aumenta, o que é que vai ocorrer? Aqui, ó, o comprimento de onda está aumentando. Se ele for aumentando, né, a frequência vai decrescer, né? A frequência, aqui ficou 12, aí ela vai decrescendo, né? Do contrário, se o comprimento de onda for aumentando, né, aumentando, a frequência, o que é que vai acontecendo com a frequência? Ela vai diminuindo, né? Então, você pode observar direitinho esta figura. Também, nesta outra, nós temos já explicando, né, alguns efeitos que eu já disse para vocês, né? Por exemplo, raios gamas emitidos por núcleos atômicos energéticos, né? É radiação muito penetrante. O raio-x penetra no tecido humano e em muitos outros tipos de matéria. Aí você vem para a ultravioleta, causa queimadura pela luz do sol, mata bactérias, o ultravioleta. Agora, as cores do arco-íris, né, são detectadas no visível, e no infravermelho, né, ela pode ser sentida como calor. Você vai para a praia, volta vermelho, ali é porque você ficou, é como se você tivesse, né, um ferro ali, um ambiente ali que está
dando muita energia na forma de calor para você, né? Aí você vai ficando vermelho, né? Micro-ondas, aqui no caso usada em fornos de micro-ondas, e telefones celulares, também o sinal do radar, né? O celular é que eu não tinha falado. E a frequências de rádio e televisão, aí você tem AM, ondas curtas, FM e as de televisão, né? Então, você tem agora ideia que no modelo ondulatório a radiação eletromagnética, né, está subdivididas em regiões de acordo com suas propriedades. Comprimentos de onda crescendo, no sentido contrário vai ser a frequência vai decrescendo, né? Comprimento de onda tem unidade de comprimento, né? Se usa nanômetro, né? Daqui a pouco nós vamos ver sobre essa questão de unidades, nanômetro. E a frequência, a unidade é segunda menos 1, que se chama, em homenagem a um físico que trabalhou com antenas, essa coisa toda, hertz, né? Então, aqui nós temos um resumo do que nós vimos, todas das propriedades, das características do modelo ondulatório. É uma energia radiante, tem intensidade, né? Tem cor na região do visível, detectada pelo olho humano. Raio de luz muda de direção quando passa através de um prisma, né? Vai ser refratado, né? E esse desvio vai relacionar as propriedades, porque você vai ter, no caso da luz visível, tem ondas ou luzes com vários comprimentos de onda, com energia diferente, com frequência, né? Número de onda, o comprimento, etc. A velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, né? E no estudo do espectro de emissão de átomos, a área de estudo denominada espectroscopia atômica, é o campo elétrico da radiação que é importante, e não o magnético. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai se referir a espectros assim de átomos, a gente usa essa figura aqui porque está relacionada com o campo elétrico, né? Já noutros fenômenos, você pode usar o campo magnético, né, que não é no nosso caso. Nós vamos estudar aqui os espectros eletrônicos. Então, é a interação desse campo elétrico com o átomo, em que vai promover, né, ao salto de um elétron que absorve energia e vai para um nível mais externo do átomo. Quando ele retorna, ele libera a energia. E aí você tem, né, sabe como verificar qual é essa energia, qual é o comprimento de onda, qual é a frequência, etc. Então, é importante que a gente nesse curso, nessa disciplina, só faz uso do campo elétrico da radiação, que é para o espectro de emissão. Então, agora temos várias ilustrações, né? Essa daqui, ele diz, né, olha, essa tem um comprimento de onda, esta radiação aqui, comprimento de onda lambda, né, que é longo em comparação com esse aqui. Se esse é longo, então tem baixa frequência. Vai se lembrando de olhar na equaçãozinha. Comprimento de onda longo, a velocidade da luz é constante, então frequência é baixa, frequência baixa. E aqui, comprimento de onda curto, né? Você vai ter frequência alta. Comprimento de onda curto, frequência é alta, né? Então vejam bem, eu vou pedir que vocês tentem fazer esse primeiro exercíciozinho aqui. Leiam aí.
E aí completa, né? Aí completa. E depois aqui, de acordo com o que ele solicita. Vamos lá. Quem fez o primeiro, coloque aí no chat. Essa primeira. Por favor. Exatamente, correto. E o segundo? Olha, por que 3? Vamos ver aqui, olha, o comprimento de onda vai de crista para crista. Aqui ele está solicitando, indicando de crista para crista. Mas isso aqui também olha, se eu saio daqui e vou para onde ele vai descer, aqui. Pronto, é comprimento de onda, é o mesmo aqui. Mas tudo bem. A gente costuma colocar assim, para ficar mais claro para quem vai responder. Então, quando você vem para o de baixo, você observa 3, ó. 1, 2, 3. Exatamente. 3 vezes o comprimento de onda inferior. Agora ele pede sobre a frequência, ele fala sobre a frequência. A frequência da superior. Então, a superior vamos chamar de a frequência. Uma frequência eu vou colocar, né, no 100 e o outro no linha. O do de baixo, que está, ó, lambda linha no linha. Então, você sabe que a frequência está aqui. Né? Então, lambda sobre... Pronto. E a de baixo fica C sobre lambda linha. Muito bem. Então, olha aqui as respostas. Murilo, Pedro, né? Todos colocaram aqui. 3 vezes maior. Né? É só você substituir, né? Substituir na que é o da maior, né, que ele está se referindo. Compreendendo da relação superior, portanto, o valor de sua frequência da superior, quando comparada com a que tem menor comprimento de onda, que é a de baixo, é igual a 3 vezes. Muito bem.
Aqui essa, vamos vendo. Aqui é para completar também. Desculpe. Baldeou. Pode colocar aqui no chat. Ninguém fez, não, aí. Ô, professor, eu não tô entendendo essa primeira aí, não. Também ninguém fez a segunda. Eu vou retornar lá. Então vamos ver aqui. Luz visível compreende uma pequena parte ampla, de ampla gama de tipos de. Ó, eu e César chutamos onda e João Mota espectro. Exato. Tipos de espectros, também denominado radiação eletromagnética, tá certo? E esta daqui?
conjunto de tipos de energia radiantes, forma o que se denomina espectro eletromagnético. Esta outra. Essa terceira, né? Bom, vocês façam aí, tem que se concentrar para fazer, né? Essa daqui ninguém resolveu a segunda. Esta daqui, olha. Ninguém resolveu. A primeira está certo. Seria um terço? Exatamente. Um terço. Coloque no chat, por favor, a todos. Porque é só você substituir. Você escreve a frequência para a de cima, né? Você escreve a frequência da de cima no C sobre lambda. É evidente, está aqui. No para a de cima. No C sobre lambda. Ok. Agora, ele pede aí para você fazer a relação, né? Então, você vai encontrar que a de cima, o lambda é 3 vezes o lambda linha. Porque quando você faz, fica frequência C sobre lambda. Esse lambda daqui. Mas aí você vai precisar fazer a relação com a outra, já ver que ele tem um comprimento de onda, né, que é 3 vezes. Esse daqui é um terço desse. Um terço desse. Ou você pode colocar que este comprimento é 3 vezes esse daqui. Então, fica C sobre 3 lambda linha. E aí fica um terço, né? E o que é C sobre lambda linha? É nu linha. Então, a frequência do de cima, é o que ele está pedindo aqui. Portanto, o valor da frequência, quando comparada com a que tem menor, com a de baixo, né? Você vai ter um terço do valor dela. A frequência, né? A frequência do de cima. Certo? Que aumentou o comprimento de onda, aí a frequência vai diminuir. Bom, aqui nós temos cálculo da propriedade da radiação elétrica, das propriedades nós vamos fazer. Primeiro vamos usar a frequência. Eu sempre estou colocando a formulazinha aqui. Lasers são frequentemente usados no estudo de reações químicas. O laser de CO2 gasoso produz intenso feixe de radiação cujo comprimento de onda é 10,6 micrômetros ou micrômetros. Calcular a frequência desta radiação. Então, você vem, a fórmula, a velocidade da luz está aqui, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, e o comprimento de onda, você colocou aqui, 10,6 micrômetros. Agora, substituindo, você vai ter esta razão aqui. Mas veja bem, você não pode operar do jeito que está, porque a velocidade da luz está em metros por segundo. Correto? O comprimento de onda está em micrômetro.
Então, se está em micrômetro, não está em metro. Você tem que passar o micrômetro para metro. Está entendido? Você não pode operar porque tem unidades diferentes quanto ao comprimento. Você tem que cancelar esse metro com o micrômetro para a resposta dar em segunda menos 1, que é a frequência. Correto? Então, o que é que você faz? Você vai para o slide, aqui, nessa versão aqui está o 51, aí você vai localizar lá, está aqui, ó. Essa daqui foi a cópia que eu mandei ontem em PDF para vocês. Então, você, micrômetro, onde é que está? Está aqui, ó. É o Mi. Aí você vem 10 a menos 6. 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 6. Tá aqui. Aí você retorna lá, já sabe. Correto? É aqui. Aí você vem, olha. 1 micrômetro, o Mi é 10 a menos 6. Então, fica 10,6 micrômetros é igual a 10,6 vezes 10 elevado a menos 6 micrômetros. E aí é só você substituir aqui. Então, você vai ficar com 10,6 vezes 10 a menos 6 metro. Cancela metro com esse metro, vai ficar a segunda menos 1, que é a unidade de frequência. E agora você faz essas contas aqui. Divide 3 por 10,6 e soma aqui, olha. 8 mais 6 dá 10 elevado a 14, 1 sobre segundo. Uma nota para vocês aprenderem. Hz é Hertz. Ela é uma unidade de frequência que substitui, em homenagem a Hertz, ele substitui 1 sobre S, ou segunda menos 1. Então, se você obteve 1 sobre S, ou segunda menos 1, como eu coloquei aqui, aí você pode substituir por Hertz, que é o Hz. Hertz. Então, a resposta será 0,283 vezes 10 elevado a 14 Hertz. É a frequência que você vai calcular desta radiação de laser, que tem comprimento de onda 10,6. Correto? Esse outro. A frequência da luz violeta tem este valor. Olha que ele já deu, em vez de colocar a segunda menos 1, é a mesma coisa, Hertz, que é a frequência. Qual é o comprimento de onda em nanômetro desta radiação eletromagnética? Então, está aqui, o comprimento de onda, a forma, você substitui a velocidade da luz e a frequência que ele deu. Está aqui. Então, vamos lá, lambda, velocidade da luz vezes aquela frequência. Certo? Então, já cancela 1 sobre S e 1 sobre S aqui. 1 sobre S e 1 sobre S. Porque você já sabe que Hertz é 1 sobre S. Então, cancelou o tempo, vai ficar só metro, que é o valor, que é a unidade do comprimento de onda. Faz essa conta, 3 dividido por 7,3 vezes 10 a 6 dividido 7,1 vezes 10 a 14, você vai ficar com essa. Porque aqui eu fiz o contrário. Eu já subi, né? Já subi e dividi aqui. Quando dividimos aqui, nós ficamos 0,423 vezes 10 a 8. E subimos o 10 elevado a menos 14. Então,
nós vamos ficar fazendo o restante das contas 10 a menos 7 do metro. Né? Agora, é interessante mostrar a vocês como a gente deve fazer uma mudança assim de unidades. Né? Por exemplo, você quer mudar a unidade de metro para nanômetro, certo? Você tem que encontrar um fator que vai fazer a transformação. Então, já aprendemos daquela tabela 51 que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 do metro. Pronto. Correto? Agora, você quer fazer a transformação, né, de metros para nanômetro. Metros para nanômetro. Esse daqui é o fator de conversão. Então, a partir desse fator, você encontra um fator que a gente chama fator unitário. Toda transformação é feita assim. Né? Não precisa fazer negócio de regra de 3, nem nada. Você tem um fator que você vai retirar de uma tabela ou então de uma memória, da sua memória. Por exemplo, 1 quilograma, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Né? 1 minuto são 60 segundos. Isso aí são fatores de transformação. Como o que nós aqui observamos, 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Aqui. Agora, o que é que você quer transformar de metro para nanômetro? Então, esse metro você vai ter que cancelar. Tem que deixar nanômetro. Então, você vai para o fator unitário. Como é que você obtém o fator unitário? Divide ambos os membros por 10 a 9, 10 a menos 9 do metro. Né? Aqui. 10 a menos 9 do metro. Então, quando você fizer isso, né, que aqui eu coloquei 9, 9, 9 é menos 9. Né? Então, quando você obtiver esse fator de transformação, você, do lado direito, né, porque você cancelou 10 elevado a menos 9, 10 a menos 9. Que vai ficar igual a 1. E do lado esquerdo, 1 nanômetro, né? 1 nanômetro sobre 10 a menos 9. Depois eu tenho que corrigir aqui. Pronto. O fator unitário, você pode multiplicar onde você quiser. Só que você vai multiplicar por este fator aqui. 1 nanômetro sobre 10 a menos 9 do metro. Que você está multiplicando exatamente, né, pelo valor do lambda que você obteve aqui. Então, está aqui. Metro cancela com metro, vai ficar nanômetro. E é o que você quer. Aí sobe o valor de 10 a mais 9 e obtém 4,23 vezes 10 elevado a mais 2 nanômetro. Certo? Sempre eu vou insistir mais em vocês, com vocês, para fazer as transformações usando essa metodologia. E aí você vai usar nos cursos de física, de onde qualquer curso que tiver mudança de unidade, vocês vão fazer. Bom, então são 10 para as 12, vamos encerrar. E eu peço que vocês continuem a estudar aqueles slides que eu mandei na aula passada, certo? Na próxima aula, depois da semana do Carnaval, né, aí eu já vou mandar, porque aí eu vou ter tempo para terminar todos os demais slides que eu estou fazendo alguma correção e passou despercebido essa questão aqui, é 10 a menos 9. Né? Mas, enfim, e aí eu já vou mandar toda a matéria que nós temos desse primeiro capítulo, correto? Então, vão fazendo as tarefas que eu já mandei para vocês, tarefa, né? Correto?
Então, aí o bom carnaval para vocês. Mas não brinquem, não. Viu? Professor, Diga. as tarefas a gente envia pelo e-mail do senhor, é? É. Toda comunicação é por aquele... Não, desculpe. Você me perguntou se era para o meu e-mail. Desculpe, não. Nós temos o e-mail da turma. Foi na aula passada que eu mostrei a todos os alunos. Anote aí. Certo. QUIM. KIM. QUIM. E aí completa. Funda. É de química fundamental. Então, QUIM FUNDA. Kim Funda. @gmail.com. Viu? Ei, professor. Pois não, diga, Gustavo. As tarefas são a 1 e a 2 só? Não, vá fazendo, olha. Aqui, a aula de hoje já vai até a 7ª, ó. Tá vendo? É porque, assim, na primeira aula que teve, eu fiz o questionário que o senhor tinha botado e mandou duas, né? Isso, aí agora eu vou fazer, Pronto. então, a 3 o restante, o restante, exatamente. Beleza. Né? Tá certo? Valeu. Tá. Então, bom carnaval aí para vocês. Feliz carnaval, professor. Mas não brinquem não, viu? Tenham segurança, tenham juízo. Valeu, professor. Tchau, Obrigada. professor. Tchau, professor. Obrigado aí pela aula. Tchau, professor.